Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o seu carinho, você que está ligadinho no programa. Hoje recebendo Raquel Mirão aqui mais uma vez, para ela poder falar com a gente sobre o tema luto, né, Raquel? Estamos vivendo uma semana muito introspectiva, nós teremos, né, o dia de finados no domingo, na sexta-feira. Vão haver várias missas aqui na cidade, nos cemitérios e tudo mais, né? Mas não que a gente vai para chorar e para sofrer. A gente é permitido chorar, é permitido sofrer, acredito eu. Mas a gente não, nessa data, a gente não se lembra por isso, mas pelo que a pessoa representou na nossa vida, né, Raquel? Agora, eu até fazia dos velórios que eu fui, porque assim, quando eu era pequena, eu não gostava de ir em velório, né? Depois que a gente cresce, a gente não tem muita opção, né? Às vezes, quando dependendo da situação, a gente tem que estar lá, né? E estando aqui na TV Imaculada, a gente esteve presente, né, como TV, muitas pessoas passaram por aqui, já se foram. E eu via, assim, eu não sei se é impressão minha, mas eu via muito nítido a relação das pessoas que tinham uma fé, professavam uma religião, tinham uma fé, do relacionamento com a despedida no velório mesmo, do que de alguém que não tem experiência nenhuma de fé. Eu falava que era muito diferente, eu falava assim, gente, como é diferente, por exemplo, o velório de um cristão, de católico. Você via mãe que perdeu seu filho cantando, entregando o seu filho, sabendo que, né, é que nem eu falei, a gente não fica grudado na morte, né, a gente pensa lá na ressurreição, mas de ser algo que a gente contempla já a graça de Deus, né, de entender também um pouco a brevidade da vida, né, Santa Teresinha dizia que a nossa vida é um brevíssimo segundo. Então, a gente está aqui hoje, mas a gente pode não estar. E eu queria saber de você, Raquel, se a fé de fato faz essa diferença. Eu não sei se de repente é uma percepção só minha, mas eu percebia isso, por exemplo, em velórios. Quando eu iniciei o curso de psicologia, ainda não se aceitava muito, não se assumia muito essas questões da religiosidade e da espiritualidade. Ainda era uma ciência que mantinha uma distância. Era assim. Durante o curso, ou porque eu sempre estive voltada para a área da saúde, né, desde o segundo ano da faculdade eu estou envolvida com oncologia. Então, assim, eu vou completar 20 anos de formada. Então, tem um tempo, né? Tá bom. Aí, nesses 25 anos, que seria 12, mais ou menos, assim, esses 25 anos, de uma forma geral, eu presenciei muito como se diz, essa leitura da ciência, da importância, do valor da espiritualidade. Porque a gente vai falar de quê? A gente vai falar de esperança. E dentro da esperança e da fé, os profissionais, os oncologistas, que a oncologia tem muita relação com a espiritualidade. As leituras dos médicos, as curas espontâneas. Então, assim, isso sempre esteve muito presente. E pelo fato de estar presente ali, dentro de um processo de vida, de doença, de expiação ou de cura, de bênção, quando a gente via as pessoas que também estavam no seu processo de morte, vir cantar, vir rezar, vir o padre, a família ver aquele movimento de amor pelo mistério, né? Chega uma hora que é mais ou menos assim, olha, a vida está acontecendo. Você pode não aceitar e isso não vai ser tão valioso para o seu crescimento como pessoa. Então, quando você vê uma pessoa que toda a ciência, todos os recursos estão sendo oferecidos e mesmo assim, dentro do seu não querer, o desenvolvimento da proximidade da morte é real, então, assim, quando entra a espiritualidade, a religiosidade, independente da religião, mas realmente algumas têm situações específicas, a pessoa ela começa a entrar numa entrega que ultrapassa ela, né? Que ultrapassa o entendimento dela. E que isso ela percebe que isso diminui a dor. Né? Eles falam muito em egoísmo, é muito comum a gente ouvir, eu não posso ser tão egoísta e querer que meu pai fique, eu não posso ser tão egoísta e querer que meu irmão fique, que a minha mãe fique, que meu filho fique. Né? Então, essa despedida que às vezes acontece antes, de entregar e estar ao lado até o óbito, até a morte, no velório, faz toda a diferença também.
Né? E quando não faz, tudo bem, às vezes aquela pessoa não teve oportunidade. É a hora que você percebe a diferença de uma família de irmãos. É muito comum a gente ver irmãos. Né? Ou um irmão que foi menos ao hospital, um irmão que frequenta menos ou que tem uma experiência diferenciada com a religiosidade, a gente percebe também no velório. Então a fé é importante, né? A espiritualidade, né? Muito, faz toda a diferença, faz muita diferença, muita mesmo. E a gente vê nos livros já dos médicos isso. Então, isso faz com que a gente possa falar sobre esse assunto e a gente também encaminha, né? A gente encaminha para os conselheiros espirituais, a gente encoraja a pessoa a retomar o grupo que ela frequentava, que por algum motivo. Então, a gente não invade e nem, como se diz, a gente não empurra e nem impede. A gente avalia dentro do consultório o valor que a pessoa tem com essa experiência e a maioria delas são muito positivas, a maioria é muito positiva. A gente, que nem eu falei, né? Eu vivenciei e eu vi algumas, para mim de fato é muito diferente. Acho que até a forma de encarar a própria doença, né, em si. Agora, você estava falando que é normal até 1 ano, né, e tudo mais, esse período do luto, né? Quando que é necessário, então, reagir, que eu vejo, assim, que está passando dos limites? A gente partilhava um pouquinho agora no intervalo, né? Às vezes, por exemplo, quando um casal que está casado há muito tempo, né, um falece, aí, em seguida, depois de pouco tempo, outro vai, e a gente estava falando dessa ligação, né? Mas também um pouquinho às vezes parece que estavam tão ligados que esse luto não passa. E isso pode ser um problema, né? Olha, é uma resposta muito difícil, delicada de se falar, porque isso pode envolver no indivíduo que está em luto e encontra essa dificuldade intransponível para ele, para quem está vivendo, é como se fosse uma dor intransponível. Se eu acredito nessa dor, se eu acredito que isso não vai passar, se eu acredito que eu não mereço por um culpa, entende? A relação familiar, as relações entre pessoas muito íntimas ou muito próximas, ela é envolvida de tanto mistério, sabe? De tanto mistério, dentro dos mistérios a gente encontra tanta mentira. Então, dentro da mentira, quando a gente trabalha no consultório com as pessoas que têm essa tristeza, esse apego que a gente vê, essa necessidade de se vincular com o luto como algo para expiar ou para punir, para se punir, é uma interação de que tem que ter muito respeito. Muito respeito, porque assim, algumas pessoas têm apego. A gente não tem ideia que, às vezes, o apego que a gente pode julgar ruim pode ser o que prende essa pessoa à vida. Então, ninguém. Aí é uma outra coisa que a gente aprende trabalhando com essa proximidade com a morte, né? O processo de morte e morrer. Ninguém tem o direito de tirar a esperança de ninguém. Então, se eu entendo que passou do limite, ou eu me preparo para trabalhar com isso com respeito por quem está sofrendo a dor, ou eu posso invadir de uma forma tão violenta e pior para aquela pessoa do que eu posso imaginar. Agora tem pessoas também que passam por períodos de revolta, né, Raquel? Sim, sim. São as fases do luto, né? É muito conhecido entre nós as fases do luto. Então, assim, são normalmente 5, não necessariamente passamos pelas 5 e não necessariamente na ordem, né? Então, primeiro é a negação, não, isso não aconteceu, não com meu filho, não, eu não aceito de jeito nenhum. Ou é mais ou menos assim, por que com meu filho? Por que não com o filho do vizinho, com o filho, sabe, uma revolta, uma raiva muito grande da impotência, né? Eu posso ter tido filhos, mas eu não tenho poder nenhum em manter vivo os meus filhos, né? Nem a minha vida. Então, a raiva é muito grande, né? Por que eu tenho que morrer? Ou por que eu tenho que viver isso? Então, dentro da fase do luto, né? Então, nós temos a negação do luto, a raiva de estar passando por esse luto, porque, às vezes, quem morreu é uma pessoa que mantinha a casa. Às vezes, quem morreu era uma pessoa que era um elo muito forte entre todos. Quebrou esse elo, pode ter uma pessoa que entre num processo de raiva muito grande, né? Nós temos aí também a barganha, né? Então é mais ou menos assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trocar, eu vou prometer, a gente promete, faz coisas assim, para não entrar em contato com a dor.
Então, às vezes, esses 2 meses que nós falamos em algum momento, a pessoa entra nesse processo assim, não, agora eu vou usar a herança, ou eu vou usar, sei lá, nem 2 meses não aparece herança, bobeira minha, mas ao mesmo tempo, assim, 2 meses assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou fazer... Desvia, né? Desvia, faz um acordo com outras pessoas, me empresta dinheiro e depois eu não sei o quê. É uma forma de não estar em contato com o acontecimento do luto. Nós temos também a depressão, que não é a depressão doença, mas é de lá no fundo do poço, né? Aí a pessoa fica isolada, tem momentos que ela não atende telefone, não quer conversar, não quer comer. Isso acontece normalmente nos 3 primeiros meses, principalmente no primeiro mês. Então, aquela depressão. E a aceitação, né? Que é quando eu digo, comentei agora há pouco, é quando a pessoa ela entende, ou ela compreende, ou ela aceita, ela viveu esse processo e agora ela entende que ela pode continuar o caminho, honrando, né, dando dignidade para a pessoa que estava aqui. Por exemplo, uma mãe com criança pequena que o marido faleceu. Quem é que vai ser o porta-voz desse homem? Né? Quem é que vai falar desse pai para esses filhos? Porque é muito importante a criança saber quem foi o pai dela, porque foi tirado dela na vida essa possibilidade. Mas tendo tantas pessoas vivas, por que não uma pessoa ser essa, digamos assim, não ser responsável, mas de trazer essa memória, trazer a dignidade dessa pessoa que, se tivesse viva, se pudesse estar, poderia talvez ter tanta diferença na vida dos filhos, né? Pai e mãe na vida de filho. Agora, a gente fala da morte, parece que tem uma ordem cronológica, né? Para que as pessoas possam morrer. A gente estava falando um pouquinho, queria falar um pouquinho da questão desse luto também, por exemplo, da mãe que perde um bebezinho, né? Que sofre um aborto, que nem a gente conversava. Essa criança não tinha nome, né? Essa criança existia na mamãe, às vezes até tinha nome, né? Mas assim, existia na mamãe. E acontece, por exemplo, uma perda inesperada, né, de um aborto. Como é que se passa por esse luto, né? Como é que a mãe sente esse luto de uma forma... Porque para a gente que está de fora é muito difícil de entender, né? Fala assim, já nem conhecia o bebê, né? Mas a gente não, por exemplo, eu que não sou mãe, eu não sei qual é a ligação da mãe com a criança no ventre, né? E eu sei que o sofrimento é muito grande. Eu conheço muitas mães que passaram por isso, que sofreram bastante. Bastante. Nesse caso, tem um fator que a gente escuta muito das mães que passam por isso. É o não reconhecimento. Né? É como se aquele filho não... Mas você nem teve ele. Né? Nem deu tempo. Para quem está de fora, né? Então, o que as mães falam, de hospital também, tem relatos de mães que comentam que desde o hospital elas são comparadas, né? As pessoas não falam, mas as pessoas direcionam a mãe para como se tivesse... Deixar a mãe, por exemplo, um exemplo que eu vi. A mãe que tem perda gestacional ou pós-gestacional, muito recente, ainda dentro do hospital, e tem que ficar no mesmo quarto com a mãe que teve o bebê. Então, é uma falta de atenção. Né? Por que não deixar essa mãe num outro quarto para ela poder entrar em contato com a realidade que ela viveu? Ela só quer viver a realidade dela. Se ela tiver que ficar... Todas as pessoas que entram no quarto vão falar assim, mãe de quem? Cadê o neném? Onde que foi seu neném? Entende? Então, elas comentam que isso faz sempre traz uma lembrança que já é delas. E o outro traz com sorriso, ou o outro traz com... Elas percebem esse preconceito. Né? Então, esse está sendo um grande, digamos assim, trabalho que a gente vê nas redes sociais e de algumas mães que se unem, né, para poder ter voz. De novo, vamos falar sobre o luto do meu filho que existe aqui. Né? É uma criança para sempre, sempre vai ser criança. Deixa eu falar do meu filho. Né? Exato, sempre vai ser meu filho. Deixa eu falar do meu filho. Né? Deixa eu falar do meu sentimento. Né? Não espere que eu mude, não espere que eu mude no tempo que você quer que eu mude. Né? E esse falar, esse viver o luto,
faz diferença na vida dessas mulheres que sabem ou que encontram essa maneira de caminhar. E como é importante a gente que está de fora não dar pitaco, né? Não ficar falando, né, Raquel? Porque pra gente a superação, a gente tem soluções, na verdade, para a vida do outro, né? Para nossa vida a gente nunca tem solução, né? Exato. Pois é. E com relação ao luto no suicídio? A gente falou de suicídio esse tempo atrás aqui com você, né, em setembro. A gente está aqui agora falando desse assunto. Do luto, né? Ele passa também, as pessoas que vivenciam o luto pelo suicídio, a literatura traz um nome que é os sobreviventes, né? São sobreviventes. Os pais, os irmãos, os filhos, né, de pais que suicidam, são sobreviventes. Porque assim, eles também vão se deparar com o que foi que aconteceu, você fez tudo, né? E esses pais vão ser mais vistos como pessoas, parece que nunca vão poder sair daquela condição, né, de terem fracassado sobre a vida de outra pessoa. E isso tudo é um tabu enorme. Porque as pessoas que vivenciaram com quem sofria tentativas, ideias suicidas e que conseguiram êxito nesse intento do suicídio, eles vão ficar com o silêncio para sempre. Né? Diferente de uma pessoa que falece num acidente. Né, que saiu de casa, tchau mãe, tchau marido, tchau esposa, e não volta nunca mais. É um vazio. É um vazio. Não ter um corpo para enterrar é um vazio. Esse é um outro vazio. Né? É um outro vazio do não saber o porquê. Se sou uma responsabilidade, né, que eu acho que a gente acaba tendo, acredito que pai e mãe tenham sobre o filho. É como se fosse assim, até eu chegar no direito de viver o meu luto, é tanta coisa que as pessoas querem saber. É tanta coisa que eu não sei porquê. É tanto vazio, é tanta não resposta. E foi tanta luta para manter a pessoa viva. A gente tem relatos que foram assim, coisas de 5 minutos. Que a família se envolveu com cuidado, a pessoa ficou sozinha, naqueles 5 minutos ela comete suicídio. Meu Deus. E, assim, a gente sabe que saudade fica, né? Eu falo assim, o pessoal fala saudade sim, tristeza não, né? Eu acredito que saudade fica. Imagino eu que durante muito tempo a pessoa algum tempo ela vai sentir muita falta, ela vai chorar, ela vai... Eu vou te cortar quando você falou saudade sim, tristeza não. A tristeza é consequência do não acolhimento da dor. Desculpa te cortar, mas é tão importante falar. Porque a pessoa não aceitou viver a dor, é isso? Não, ela não foi acolhida. Ela não foi acolhida por outro, sabe? A dor dela, independente da morte, a dor que ela sentiu com a perda da pessoa foi tão assim negada a ela, não que ela negou, foi negada a ela esse direito de poder chorar, de poder reclamar, de poder, foi tão negado isso a ela do grupo que ela está envolvida, que o sofrimento é consequência do não acolhimento no momento. A dor nós vamos ter. O sofrimento é a consequência do isolamento, do distanciamento, desse ninguém não ter um reconhecimento do outro. Você falando isso agora, eu vou até entrar em outro aspecto. É importante, por isso, então, a gente que está próximo da pessoa que perdeu o ente querido, de fazer mesmo aquelas visitas, de estar perto da casa. Sim. Porque eu tive uma amiga que perdeu um pai num acidente, né? E ela viu todo o acidente, ela estava junto. E eu lembro que durante um mês, assim, eu fiquei pro resto da vida, né? Mas eu e mais 2 amigas, durante um mês, a gente ia todos os dias na casa dela. E a gente ficou um pouco preocupada depois de um mês, porque aí você começa a ter que começar a desenvolver e deixar a pessoa também, né, caminhar com a vida dela. Dela se perder um pouco. Eu acho que a gente até ajudou nessa época. Só que eu me questionava, será que não foi também sufocamento demais? Será que ela não precisava viver esse período sozinha? Eu não tenho como avaliar, assim. Vocês têm contato, vocês não têm contato? Temos. Então, provavelmente foi muito valioso, foi muito positivo. Porque a perda dentro de um acidente ainda traz aquelas memórias, aqueles flashes do acidente. E tem muitos momentos que a pessoa ela não consegue nem falar o que ela está lembrando, o que ela está pensando. É tão diferente, é tão transformador, não. É transformadora a experiência de um acidente com óbito, quando você não morre.
né? Quando a pessoa não morre. Ela é uma experiência que fica fragmentos daquela... E a gente não sabe se a memória fragmentada ela foi real ou ela é construção de uma ideia do que você acha que foi aquela experiência. Nesse caso, é muito importante quem acolheu ela no acidente, né? Então, a gente sempre tira o chapéu para os bombeiros ou para os socorristas, né? Inclusive, o papel deles é imprescindível nessa hora. Eu preciso encerrar, mas eu preciso falar isso. Inclusive, ela fala assim que ela se lembra muito desse momento, que a forma com que os bombeiros acolheram, as pessoas que também passaram, acolheram, e ela falou das pessoas que levaram eles para o hospital e que acolheram eles no hospital, porque no hospital ela recebeu a notícia da morte do pai, né? Ela viu tudo, mas não assimilou. E ela fala assim, e até hoje ela tem uma recordação muito nítida disso. Agora, para a gente encerrar, o tempo cura tudo. O tempo faz essa dor passar. Eu não sei, às vezes tem alguém assistindo a gente, está passando por uma dor terrível, né, da perda de alguém, da perda, não sei, de um membro do seu corpo, né, qualquer tipo de perda. Né? O tempo cura, a gente pode falar isso? Olha, incluindo muito do que nós falamos de fé, de esperança, de amigos, de ajuda profissional. O tempo, com isso, porque a nossa vida é tempo. Né? Então, se nós não fizermos nada a favor, o tempo vai passar e eu não sei se vai curar. Agora, se você, junto com o tempo, você for caminhando e se respeitando, e não ficando isolado e deixando as pessoas que podem ajudar se aproximar, aí eu acredito muito que o tempo cura sim. Obrigada, viu? De nada. Foi mais um programa tão enriquecedor, gostando de conversar com você. Eu também. A gente vai conversando, vai uma entrando na conversa da outra, né? A gente também conversa às vezes, né, no WhatsApp, né? Desenvolve uns diálogos mais compridos. Mas que prazer te receber aqui, né? Mais uma vez, que desculpa. Bom, imagina. Desculpa interromper, eu tô assim, super preocupada, mas eu não podia perder aquele gancho. Não, eu fico feliz de você assimilar e a gente poder ajudar quem está em casa. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque tem notícias hoje aqui, Paloma Ortega já está vindo com elas aí, tá bom? Não sai daí não.